eu sou o professor Celso Gomes e gostaria de falar um pouco sobre o que a gente vai estudar na disciplina de semiótica. Então, essa disciplina ela se propõe a uma reflexão sobre as diversas facetas que envolvem o horizonte da semiótica. Provisoriamente, vamos usar o termo semiótica como sendo o estudo dos signos de uma maneira geral. Você verá que este horizonte dos signos é muito amplo e comporta uma série de veredas que poderão ser exploradas na nossa disciplina aqui. A nossa intenção é poder compreender os múltiplos significados que estão envolvidos no processo de produção, vinculação e recepção de sistemas semióticos. De uma maneira geral, esses sistemas eles se estruturam sobre algumas regras assentadas sobre alguns pilares. Estas serão algumas das questões norteadoras que servirão como fio condutor dessa nossa disciplina aqui. Sabemos que os processos de comunicação estão situados no tempo e no espaço histórico, né? Se a gente geralmente denominar pelo aspecto da filosofia. E esses carregam, né, marcas de temporalidade. Mas, enquanto estudantes aqui, nós vamos buscar alguns locos a partir do qual seja possível dizer a respeito deste modo de percepção dos signos em um processo de compreensão desses mesmos. Nessa disciplina, estaremos por inteiro considerando nossas experiências, nossos valores e nossa visão de mundo frente aos aspectos do estudo da semiótica. Mas não sem crítica, né? Ou seja, nós não trabalharemos simplesmente pela mera tentativa de reafirmar o nosso mundo como concebemos. Utilizaremos assim a semiótica e estudaremos ela no sentido de estabelecer um campo de conhecimento para refletir sobre esses aspectos. Nós queremos colocar aqui uma maneira de interpretar, utilizando a semiótica, interpretar o mundo a fim de que possamos ampliar nossa concepção acerca do que nos rodeia e que nos constitui, né, como seres semióticos, enfim. Assim, nós vamos estudar noções gerais de semiótica nessa disciplina, tá? Ou seja, nós vamos estudar a teoria geral dos signos, né, como uma teoria utilizada para comunicação, tá? E estudaremos a sintaxe da linguagem visual e as formas tecnológicas de hipertexto, tá? O www, chamado de World Wide Web, e a internet dentro desse contexto, a semiótica aplicada a linguagens não verbais, tá? E a semiótica como arte e comunicação, elementos de análise e meios audiovisuais. Trabalharemos a compreensão e a crítica de imagem a partir de abordagens culturais e sociológicas e das teorias de cognição, frente às teorias de cognição. Na unidade 1, nós vamos estudar o universo no qual se inscreve a disciplina semiótica em si. Nós vamos nos apropriar dos principais conceitos que se utiliza para esse estudo desse universo e, nesse sentido, nós esperamos que, após o estudo desse conteúdo da unidade 1, você seja capaz de compreender o universo da semiótica e apropriar-se das categorias básicas de análise da semiótica. Com essa unidade, eu gostaria de chamar a atenção para o entendimento da semiótica como algo a nos ajudar a entender a multiplicidade das linguagens das quais o ser humano se utiliza, tá, hoje em dia, para se comunicar. Veremos o papel dos signos, tá, e evidenciaremos, após o trabalho, após o conhecimento de trabalhos como o de Saussure e do Peirce, tá, que são dois nomes importantes aí no campo do estudo, né, e constituição do campo de conhecimento da semiótica, como elemento a consolidar-se como conhecimento, tá? Como ciência, enfim. Nesse sentido, a ideia é poder destacar a importância da semiótica no contexto em que vivemos atualmente, dentro dessa era que nós vivemos, que é uma era amplamente embasada nesses aspectos aí comunicacionais, tá? Na unidade 2, nós vamos conhecer e aplicar ferramentas importantes para a compreensão da estrutura de comunicação baseada em objetos
sígnicos. Tá? Então, nós esperamos que você, ao estudar esta unidade, seja capaz de identificar os principais elementos envolvidos na teoria da comunicação, tá? E também educar o seu olhar semiótico, especialmente no tocante da linguagem visual. Tá? Ao longo dessa unidade, nós vamos nos ocupar com algumas teorias de comunicação e suas relações com sistemas linguísticos. Veremos o papel ativo do emissor e do receptor, né, situados em um contexto específico e utilizando de uma mensagem datada no tempo e no espaço como fatores importantes para serem considerados dentro do aspecto dessa cognição no campo da semiótica. Na unidade 3, nós vamos analisar os processos de leitura das imagens segundo princípios oferecidos pela semiótica. Tá? Então, a gente espera que, com o estudo dessa unidade, você seja capaz de dominar as categorias que envolvem a sintaxe visual. Também esperamos que você possa perceber, né, com o estudo dessa unidade, as nuances que podem ser obtidas a partir das distribuições de elementos visuais. Ao longo dessa unidade, nós vamos nos ocupar com as teorias de comunicação e suas relações com sistemas linguísticos, e assim veremos o papel ativo do emissor e do receptor, situados em um contexto específico e utilizando a mensagem datada no tempo, portanto, histórica, tá? E também dentro do contexto espacial que estamos vivendo, como elementos importantes, tá, que devem ser considerados frente ao aspecto da semiótica. Na unidade seguinte, vamos analisar o processo de leitura das imagens segundo princípios oferecidos pela semiótica também. Esperamos que, com o estudo desta unidade, né, vocês sejam capazes de dominar as categorias que envolvem a sintaxe visual, perceber as nuances que podem ser obtidas a partir da distribuição dos elementos visuais. Nessa unidade, vamos refletir sobre elementos que fazem parte da educação visual e alfabetização visual que nós temos desde a mais tenra idade, né, dentro da sociedade em que vivemos. Tá? Então, o conhecimento desses procedimentos podem ser de muita utilidade na composição e disposição de elementos signos nos processos de comunicação visual, certo? Seja, por exemplo, dentro de um site, seja da composição de um cartaz e etc. Tá? Claro que devemos ter em mente que objetivamos com uma determinada composição visual a fim de podermos escolher com propriedade os recursos e elementos que melhor contribuirão para essa constituição estética aí, tá? Mas, muito além dessa estética, nós utilizaremos a semiótica e as linguagens visuais como importantes recursos para a constituição de processos de comunicação. Tá? Na unidade 4, nós vamos explorar as possibilidades semióticas da internet enquanto espaço multimediático como forma de apelo visual. Então, a ideia é que a gente possa, com o estudo dessa unidade, perceber os horizontes possíveis da internet enquanto espaço semiótico privilegiado. Tá? Vamos também estudar a aplicação instrumental da sintaxe visual na análise de páginas de conteúdos da internet. Assim, refletiremos sobre o conceito de cybercultura no contexto dos estudos do filósofo francês Pierre Lévy. Esse conceito ele vai trabalhar a ideia de espetáculo, de provisoriedade, trabalharemos também o conceito dentro dessa perspectiva de escoamento e o problema do universal e do total. Na unidade 5, veremos os conceitos que norteiam as atividades realizadas no espaço da internet de forma a perceber suas limitações e possibilidades. A ideia é que possamos, com esses estudos, conhecer melhor as limitações e possibilidades da cybercultura, enfim, e perceber as mudanças advindas com o uso sistemático da hipertextualidade. Vamos também avaliar a qualidade semiótica dos espaços de ensino e aprendizagem que são oferecidos na internet,
Portanto, nesta unidade veremos que o layout de sites se moldam ao tipo de conteúdo a ser exibido, né, em determinado assunto. A linguagem vem ao encontro das especificidades desses conteúdos, certo? Então, isso é um elemento fundamental. Assim, veremos que um site, por exemplo, de música, a busca rápida por conteúdos a partir do nome do autor, nome da música, o álbum, é uma exigência fundamental. O próprio site ele deve oferecer o recurso de busca que se mostram importantes aí para a constituição semiótica desse site em si. Já nos sites de vídeo, vocês verão, e nós vamos analisar, a exibição das mídias de forma com uma linguagem própria, né? No sentido de sempre redirecionar a necessidade, né, de um download de um arquivo e etc. Vamos ver também na unidade 6, tá, a ideia do elemento fundamental que a gente tem hoje em dia na internet, que é a ideia de hipertextualidade, ou seja, os hipertextos. Alguns autores chegam a associar a internet como um grande hipertexto. Tá? Nesse sentido, nós vamos analisar, né, de maneira mais exaustiva essa estrutura de hipertextualidade como elemento constitutivo da internet, tá? E perceber a plasticidade, né, dessa concepção na aplicação da própria internet. Tá? Esperamos que, após o estudo dessa unidade, você seja capaz de analisar hipertextos e hipermídia, tá? Explorar as possibilidades de vinda com o uso dos hipertextos. Veremos pelos estudos sobre a hipertextualidade na internet e sobre as suas possibilidades, né, como elementos fundamentais para essa compreensão da internet como um campo, né, para que se possa aplicar a semiótica. Portanto, eu gostaria de destacar a importância de se considerar os conhecimentos que temos sobre as teorias de comunicação que nós vamos estudar aqui, tá? No sentido de potencializar esse nosso olhar frente a elementos que nos rodeiam, né, principalmente os elementos visuais. Veremos também o universo da sabercultura e dentro desse universo a invasão cada vez mais intensa que essa cultura está realizando frente aos nossos cotidianos, tá? Aos espaços cotidianos em que estamos inseridos. Tá? Principalmente com a utilização de tablets, smartphones, né, e relógios inteligentes e etc. Daí a importância de desvendarmos e tirarmos o maior proveito possível desses elementos que a semiótica tem a nos oferecer para produção de conteúdo para esses sistemas, né, como também para a visualização e análise desses conteúdos. Tá? Veremos também nessa unidade os processos de educação contemporânea e como elas foram se constituindo dentro desse aspecto da hipertextualidade. Veremos, nesse sentido, a forte influência que as hipermídias e a internet vêm oferecendo, né, dentro do contexto da aprendizagem e, consequentemente, da cognição. A ideia de negligenciar essa tendência da hipertextualidade, né, dentro dos aspectos como nós estamos nos educando, né, e principalmente as novas gerações estão se educando, algo muito perigoso, pois estaremos desconsiderando o elemento fundamental que as novas gerações estão se constituindo. Tá? Nesse sentido, veremos que a internet não é algo dado, mas algo a ser construído criticamente. Tá? Os espaços e as comunidades que partilham conhecimentos, né, dentro desse contexto da internet, ela tende a ser utilizada de forma contextualizada com a semiótica por desenvolver um processo de inclusão digital de uma forma geral. Isso garantirá a manutenção e a construção de espaços cada vez mais livres e comprometidos efetivamente com o aspecto de constituição do ser humano. Tá?
Na unidade 7, veremos os dispositivos móveis, como quinta geração de mediação tecnológica e o segundo estágio do que a gente entende por cybercultura. Tá? Esperamos que com esse estudo dessa unidade possamos ser cada vez mais capazes de analisar os dispositivos móveis, né, tendo em vista um conceito chamado ubiquidade, em que esses dispositivos proporcionam a uma espécie de ecologia pluralista da comunicação, como desenha a pesquisadora Lúcia Santaella. Tá? Vamos explorar a estruturação oriunda da utilização de dispositivos móveis frente às percepções de espaço e tempo, bem como a extrassomatização de cérebros e memórias, como se tem visto hoje em dia, também em estudos dos mais diversos possíveis, tanto na área da linguística, como na área das tecnologias, como na área da própria semiótica. Com esta unidade, nós vamos estudar a ubiquidade dentro do contexto de uma ecologia pluralista comunicacional. Nesse sentido, nós vamos procurar por uma delimitação de estado da arte, da conectividade, da mobilidade e principalmente da ubiquidade, oriundas da pluralidade ecológico-comunicacional suportadas por recursos inovadores das tecnologias da informação e comunicação. Mais praticamente falando dos smartphones, relógios inteligentes e tablets. Essas inovações tecnológicas serão abordadas como algo que tendem a, de certa forma, estruturar o pensamento e a sensibilidade do ser humano. E tal estruturação, vamos ver que ocorre principalmente na constituição de novas relações frente às percepções de espaço e tempo, bem como uma extrassomatização de nossa memória e de nosso cérebro, tá? Uma espécie de extensão da nossa consciência. As pessoas, nesse contexto, veremos que estão cada vez mais entendidas como pontos nômades em uma rede móvel, onde a articulação se mostra como uma característica marcante, tá? Constituindo uma espécie de rede mesmo. Tá? Se antes a rede era constituída por vários computadores, agora a rede efetivamente é constituída por pessoas que se movimentam através da realidade física. E nessa unidade, vamos levantar características inerentes a essa forma ubíqua, né, de interação das pessoas e objetos, onde a conexão com o cyberespaço tende ao desprendimento dos pontos físicos oriundos das estruturas físicas da internet, com seus cabos, servidores, modems, desktops, no sentido da evasão da World Wide Web para além das telas dos computadores, ou seja, para a nossa realidade física. Bom, a ideia básica da nossa disciplina é essa, né? Esse estudo, basicamente, é um estudo que nós vamos iniciar aqui nessa disciplina e espero que ele possa oferecer para vocês elementos para sempre estar pensando e ampliando essa relação com os aspectos semióticos que nos rodeiam. Então, boas atividades.